Bom dia a todos. Eu me chamo Bárbara Teles e estou secretária-geral da Comissão de Direito dos Jogos da UABDF. Em nome da mesa diretora, eu agradeço a presença de todos os palestrantes, dos membros da comissão e do público externo. E a gente dá início agora ao quarto seminário As Regras do Jogo, o Estado das Loterias Estaduais, um ano após as ADPFs 492 e 493. Esse seminário está sendo gravado e ficará disponível no YouTube nos próximos dias. O evento seguirá o seguinte formato. Os moderadores e a mesa diretora da Comissão de Jogos da OAB, Sérgio, Miriam e Felipe, apresentarão o cenário. Com muita honra, o ministro do STF, Gilmar Mendes, fará a exposição e, logo em seguida, a secretária-geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, Isabel Vinchon, fará a sua exposição. Ao final, teremos o debate com todos os presentes. Para as perguntas, pedimos que levantem a mão ou escrevam no chat. Passo, portanto, a palavra ao presidente da Comissão de Direito dos Jogos da OAB para que ele possa dar início aos trabalhos. Sérgio, é você. Bárbara. Oi, Bárbara. Oi. Não, pode continuar. Certo. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos que atenderam a esse convite da Comissão de Direito dos Jogos da OAB. Essa comissão foi criada pela OAB neste ano e muito se deve ao resultado do julgamento dessas ADPFs e da matéria de loterias em estados. Essa comissão foi formada por profissionais, advogadas, não apenas, também executivos de empresas, acadêmicos, que atuam nesse mercado largamente considerado em apostas esportivas, matérias de loterias, que atuam em temas relacionados a esportes eletrônicos e toda essa agenda nova conexa. Essa comissão, nós temos feito reuniões mensais de trabalho e também eventos públicos como esse, que muito nos honra a participação hoje do ministro Gilmar e da advogada da União, a Isabel Vinchon. Há exatamente um ano, em 30 de setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidia sobre um tema que já bastante longevo a respeito do eventual monopólio da União sobre a exploração de loterias. Isso decorre de um decreto-lei de 1967 e a conclusão do Supremo Tribunal Federal foi pela não recepção de alguns artigos deste decreto, o Decreto-Lei 204 de 67, e que, na sua conclusão, acabou por encerrar essa longa história de um virtual monopólio da União sobre loterias. Então, como consequência dessa matéria, dessa decisão, temos hoje um mercado em franca expansão no Brasil. Estados começam a constituir suas loterias, em verdade, até municípios também começam a instituir suas loterias, e um dos motivos de maior alegria nosso hoje é que temos o ministro Gilmar Mendes como um palestrante que foi o relator dessas ADPFs e da ADI 4986. Até o momento desse julgamento, nós tínhamos basicamente 4 loterias estaduais em operação, além da loteria da União sendo explorada pela Caixa, mas temos a loteria do Ceará, de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio de Janeiro. Isso houve já em tão pouco tempo, em um ano, o mercado se movimentou bastante, os governos se movimentaram bastante, e agora nós temos meio que uma receita que conseguimos observar de tomada de decisão dos estados. Um por um, estados têm seguido alguns procedimentos para a criação de seus serviços de loteria, normalmente no formato de um projeto de lei, de iniciativa do Executivo ou do Legislativo. Uma vez sancionado, cria-se esse serviço de loteria, normalmente ladeado
por estudos, procedimentos de manifestação de interesse, em que o Estado vai a mercado buscar orientações, opiniões, formatos de sustentabilidade dessas loterias. Então, esses procedimentos de manifestação de interesse normalmente envolvem a apresentação de cadernos técnico-operacionais, estudos jurídicos regulatórios, de planejamento econômico. Também temos visto consultas públicas nos estados para, ao final, haver uma relação, de fato, da constituição das loterias, muito marcada hoje por uma relação próxima com o setor privado. Então, nós temos aí alguns modelos que estão sendo estruturados sobre concessões, outros em credenciamento. Esse aqui é um mapa que a gente montou a partir de um ano, ministro Gilmar Mendes. Esse é meio que a consequência desses acordos. Isso é uma visualização, talvez pode ter algum estado um tanto diferente, que está sendo realmente muito agitado toda essa formatação. Mas a gente tem estado a estado, alguns deles já com seus projetos de lei, outros com leis estaduais sancionados, outros em fase de estudos, montando essa formatação jurídica, operacional, e os estados que já tradicionalmente têm as suas operações, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro e Paraíba. Então, a gente vê que pelo Brasil inteiro, hoje há ações bastante concretas, medidas tomadas pelos governos para a estruturação de suas loterias. Em verdade, a gente tem até vou citar apenas mais 2 cases aqui, 3 casos, situações para ilustrar esse debate, as consequências desse acórdão. A gente tem mais recentemente, inclusive, além de um, por exemplo, aqui do Distrito Federal, Maranhão, que estão com seus procedimentos abertos. Mais recentemente, a gente tem, inclusive, um consórcio, o Consórcio Brasil Central, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, também observando uma formatação de loteria que extrapola a geografia única de territórios, né? Então, isso também está sobre a mesa a gente tem outros casos. O Distrito Federal já também lançou seus editais de chamamento público, lançou seus procedimentos de manifestação de interesse. Na minuta de edital que temos hoje, uma hipótese ainda, não é o edital final, a modelagem que foi apresentada ao mercado e à sociedade, com uma modelagem de concessão de 20 anos, com uma projeção de 720 milhões no valor da outorga ao longo de 20 anos, e uma licitação desse lance inicial de 35 milhões de reais, em que no Distrito Federal seriam exploradas as várias modalidades de loteria. Esse é um caso, por exemplo, que temos hoje no Distrito Federal. Um caso um tanto diferente, também que a gente pincela aqui, é o do Maranhão, que também passou por um roteiro equivalente, mas modela a sua loteria de forma um tanto distinta. Pensa ela projeta a partir de minutas de edital e dos estudos também decorrentes dos PMIs, o credenciamento de pessoas jurídicas para exploração de serviço público e uma outorga projetada no tempo, hoje, pelo menos na minuta mais atual, se algum colega quiser me corrigir aí no chat, de 100 milhões de reais em 20 parcelas anuais. Então, também o Maranhão, uma das diferenças centrais do caso do Distrito Federal e do Maranhão, o caso do Distrito Federal está hoje para uma situação monopolística, em que apenas um agente privado viria explorar a loteria do Distrito Federal. No caso do Maranhão, são tantos operadores quantos quiserem, quantos tiverem a disponibilidade e interesse em pagar pela outorga. E aí, uma situação final, só para ilustrar esse debate. Na verdade, não apenas as loterias estaduais começam a se formar, temos algumas hoje também loterias municipais. Cito aqui 2 casos já de leis sancionadas, o município de Guarulhos, em São Paulo, e o município de Colatina, no Espírito Santo, que também entenderam, que conseguiram ler do acórdão a potencialidade, a possibilidade de municípios
instituírem também suas loterias. Eu peguei quis fazer essa introdução de contexto como decorrência das ADPFs e da ADI, mas a palavra hoje, a nossa satisfação realmente é de ouvir do ministro Gilmar, de ouvir da Isabel. Vou passar a palavra também agora para minha colega Miriam, para tecer mais alguns comentários sobre a matéria. Bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a disponibilidade do ministro Gilmar Mendes estar conosco nessa manhã, discutindo um tema de tanta importância, um tema que abre um mercado num momento tão difícil da economia brasileira e que possivelmente pode atrair para estados e municípios uma nova forma de arrecadação e uma nova forma de receita. Curiosamente, quando eu cheguei um pouco mais cedo e estava discutindo com o Sérgio, eu relembrei de um fato bem interessante. Eu fui muitos anos advogada da Confederação Nacional da Indústria e eu me recordo, em 2004, eu estava no plenário do Supremo, salvo o melhor juízo, aguardando que fosse apregoada a DIN contra a lei a lei fluminense, do Fundo de Combate à Pobreza. E eu me recordo que, à época, foi apregoada, então, a DIN, salvo melhor, até vi um pouco, 2487, e muito me atraiu o julgamento da DIN por conta da legislação, da época da edição do decreto, editado inicialmente em meados de 1944, eu acho, é isso, né? Então, sob uma égide de uma outra Constituição, e a sua recepção ou não pela Constituição republicana. Isso foi um fato muito, muito atraente, até porque a discussão que hoje nós estamos nos preparando era exatamente quanto à competência legislativa da União Federal e o reflexo de uma competência material administrativa para estados e municípios. E, à época, em 2004, possivelmente ainda não tínhamos esse momento de... Estou vendo o Sérgio me pediu que o ministro Gilmar falasse. Pois não, ministro. Não, mas fica à disposição. Posso continuar? Acho que ele vai precisar sair um pouco mais cedo. Pois não, então não vou me alongar para não prejudicar a fala. E foi uma coisa que me despertou muito isso. Isso no ano de 2004, ou seja, passados 17 anos, nós vivemos um momento econômico e um momento regulatório completamente diverso. E a pergunta que talvez seja feita e seja colocada à mesa hoje é dentro do ambiente regulatório, já que nós temos a competência legislativa da União, mas nós temos uma competência material administrativa regulamentar dos Estados-membros e dos municípios, como eventualmente dentro de um cenário econômico pode trazer essa regulamentação, ou seja, como é que o mercado eventualmente pode se portar tendo estados e municípios nessa grandiosidade que são, como prestadores de serviços públicos que são, no momento de competição entre eles. Então, esse poder regulamentar ele será extremamente amplo, ou esse poder regulamentar vai estar submetido propriamente à competência legislativa da União, ou seja, tendo como espelho sempre a União Federal. Então, para não me alongar, por favor, eu agradeço mais uma vez o convite do Sérgio, agradeço a participação do ministro Gilmar Mendes e fico à disposição. Ministro, por favor, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos que estão presentes, a doutora Miriam Lavocar, o Sérgio, a Isabel Vinchon. Cumprimentar, vejo a Cristiane Damasceno, que é a nossa parceira contínua no IDP. Cumprimentar a todos, a Bárbara, cumprimentar a todos que nos acompanham e dizer, Sérgio, da importância dessas decisões, né, tomadas nessas duas ADPFs, a ADPF 492 e 493, e na ADPF 49 e na ADIM 4986, porque, ao par de ser uma decisão que, de alguma forma, revitaliza o federalismo e permite uma combinação de ações entre a União e os estados, permite que os estados exerçam a sua função
de ente estatal e até mesmo os municípios, como já foi apontado aqui, criando esses serviços públicos e podendo, de alguma forma, buscar recursos e, de alguma forma, criar, talvez, até uma competição com os próprios organismos federais que já há muito exercem esse papel. Foi um debate bastante rico. Eu vou só aqui jogar palavras de organização para a gente repassar essa temática, lembrando que discutimos inicialmente a natureza jurídica da atividade lotérica como serviço público, para depois, então, assentar aquilo que era previsto e pedido, que foi a não recepção da exclusividade federal prevista no Decreto-Lei 204 pela Constituição de 88. Como todos sabem, esse Decreto-Lei é um daqueles casos em que a gente pode enquadrar, talvez, como um desses filhos, né, um desses resíduos ainda dos entulhos autoritários. Normalmente, quando nós temos esses surtos autoritários, é regra que nós tenhamos o comprometimento da federação. Tanto é que, quando brincam esses nossos aprendizes de tiranetes que ficam aí a brincar nas ruas a propósito de fechamento do Supremo, eu sempre lembro, olha, normalmente se vem isto, vem também o fechamento do Congresso. E normalmente vem também o encerramento da autonomia federativa. Normalmente substituem os governadores por interventores. E também vem o fechamento das assembleias legislativas e assim por diante. Portanto, não é uma teoria do dominó. Mas quem sofre muito nos estados federativos, de imediato, é a própria estrutura federativa, a ideia da autonomia federativa. E aqui não poderia ser diferente. Então, nós travamos esse debate e chegamos à conclusão de que o fato de, eventualmente, a União legislar sobre consórcios e sorteios, e não se nega essa competência, não lhe levava o direito, ou não lhe dava o direito de impedir o funcionamento das loterias, tal como fazia o Decreto-Lei. E mesmo afirmando, portanto, a competência da União para legislar sobre consórcios, sorteios, inclusive loterias e bingos, portanto, mantendo o entendimento da súmula 2 do Supremo Tribunal Federal, nós consagramos a ideia de que esta norma do Decreto-Lei, do artigo 1º do Decreto-Lei 204, não teria sido recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988. E, por isso, seria legítimo que cada entidade
federativa pudesse organizar o serviço público de loteria. Nesse sentido, então, foi a posição que acabou resultando dominante. É claro que isto não elide, como eu já disse, a competência da União para legislar sobre a matéria, como acontece em várias searas do texto constitucional. O fato de a União legislar sobre águas não retira dos estados e dos municípios a capacidade de dispor sobre saneamento. Mas é claro que tudo isto hoje precisa ser atualizado. E, por isso, nós, inclusive, entendemos, eu vejo que há uma movimentação, o Sérgio fez esse apanhado da movimentação no âmbito dos estados, mas há também uma movimentação no âmbito do Congresso Nacional, no sentido da atualização do Estatuto Básico sobre essa temática. E acho que essa é uma decisão bastante importante, porque, como eu disse no início da minha fala, bastante amiga do texto constitucional, amiga da federação, respeitosa com a ideia de necessidade de coordenação, estabelecimento de critérios. Afinal, aqui nós vamos ter que refinar os controles, cálculos atuariais. Depois, certamente, a doutora Isabel Vinchon poderá fazer considerações e trazer as preocupações a partir da visão da União, mas é fundamental que se respeitem as autonomias estaduais, inclusive no que concerne a esse aspecto. E que se tenha, de fato, mais uma fonte de receita em momento tão conturbado também das nossas finanças públicas. Não é razoável que a União detenha esse monopólio. Nós até discutimos no voto considerações a propósito da comparação que se tentou fazer entre o chamado monopólio dos Correios e o monopólio das loterias. E dissemos que as situações eram materialmente diversas e o texto constitucional não consagrava em nenhuma de suas prescrições a ideia do monopólio dos consórcios, jogos pela União. A sua capacidade é regulativa. Por outro lado, é até saudável que nós possamos ter aqui um tipo de concorrência, considerando aquele desenho já apresentado pelo Sérgio, as iniciativas que os estados estão a engendrar e que, de fato, qualitativamente, nós possamos ter essa participação, né, tendo em vista, talvez até, muito provavelmente, a destinação desses recursos colhidos a partir dessa atividade para finalidades as mais amplas e de grande justiça social, como, por exemplo, fundo de combate à pobreza ou outras medidas de superação do nosso quadro tão gritante de desigualdade. Eu repito ao final que, como já foi lembrado, que a decisão assentou que a exploração de loterias ostenta natureza jurídica de serviço público, dada a existência de previsão legal
expressa, e que os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei 2004, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação de serviço de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88 e colidem frontalmente com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União. Também que a competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios não preclui a competência material dos Estados para explorar as atividades lotéricas, nem a competência regulamentar dessa exploração. Por isso, a súmula vinculante 2 não trata da competência material dos Estados de instituir loterias dentro das balizas federais, ainda que tal materialização tenha expressão através de decretos ou leis estaduais, distritais ou municipais. Por outro lado, as legislações instituidoras de loterias, seja via lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição de serviço público titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode definir as modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração pelos Estados, mas é claro que a União não poderá estabelecer proibições, em princípio, de atividades lotéricas que ela própria eventualmente exerça ou desempenhe. Em suma, esse quadro, uma decisão que agora apresentada parece assaz simples, produziu esta micro-revolução, não é, nesse sistema e tem esses efeitos diretos e também esses efeitos indiretos. O efeito direto de propiciar mais um serviço público para os estados e mais uma fonte de renda. E o efeito indireto de fortalecer a democracia, a autonomia dos estados. Eu sempre lembro do professor Conrad Hess, que dizia que o federalismo é uma forma também de fortalecimento da democracia, na medida em que ele realiza a divisão de poderes, só que no plano, não no plano horizontal, mas no plano vertical. Queria agradecer à OAB, a essa comissão, por esse cordial convite, desejar que o debate seja extremamente profícuo e que, a partir dessa decisão tomada em 2020, nós consigamos avançar e ter os frutos que desejamos. Boa gestão nesse serviço, né, que ele traga, de fato, bons resultados para os operadores do serviço, os estados, e que, de fato, aqui haja engenhosidade, haja imaginação institucional, né, para criar, inclusive, nesse ambiente, uma saudável concorrência. Ministro Gilmar, muitíssimo obrigado pela palavra. Eu vejo agora que a Cristiane Damasceno, nossa presidente, chegou. Se ela quiser também cumprimentar novamente todos os palestrantes e convidados, por favor. Bom dia a todos e a todas, especialmente ao meu querido ministro Gilmar, foi meu professor do mestrado, sempre trazendo muito conhecimento. Agradecer a participação da doutora Isabel também, que se dispôs a estar conosco essa manhã, e a doutora Miriam e ao Sérgio, porque, ministro, o Sérgio tem uma veia muito, ele gosta das novidades, né? Então, ele veio aqui integrar
as nossas fileiras da OABDF e sempre trazendo novidades, o que para mim, presidente Délia, é muito importante para poder mostrar esse caráter, né, da OABDF também de desbravar novos assuntos aqui dentro do direito. Quero agradecer a Babi também, que é uma jovem advogada que né, agora está trabalhando com esse nicho, e para nós é muito importante a jovem advocacia sempre caminhar junto conosco. Devolvo a palavra para você, Sérgio. Ministro, olha, eu sei que o senhor tem outros compromissos agora, então só tenho a agradecer a participação. Eu também não posso deixar de citar apenas algumas referências, ministro, de mercado, inclusive de governo, que nós estamos hoje nos debruçando. O senhor falou em criatividade institucional, competição e criatividade desses modelos concorrenciais, com efeitos diretos e indiretos dessa decisão. E algumas das questões que acho que a gente vai debater, inclusive, com a Isabel para frente, mas alguns dos desafios que nós temos agora a enfrentar, entender detalhadamente quais são essas distinções entre as competências legislativas e as competências administrativas, porque são várias modalidades que temos aí pela frente. Temos agora essa nova matriz concorrencial, temos um Ministério da Economia com uma secretaria que tem essas atribuições de regulamentação de matérias relacionadas a consórcios, prêmios, loterias, criando suas normas. Então, é realmente um cenário todo novo que se apresentou para o país, para a democracia brasileira, esse cenário de federação, e que esse é um exemplo. Temos aqui mais de 50 pessoas, 70 pessoas participando, e tenho certeza que são pessoas de todos os estados, que estão aqui acompanhando e vivenciando a concretude desse julgamento. Então, eu agradeço realmente a participação do senhor. Sei que é uma agenda extremamente ocupada. Em nome de todos os membros da comissão, deixo um abraço para o ministro Gilmar. Eu peço desculpas por ter de sair, peço desculpas especialmente a Isabel, porque eu vou perder certamente a sua fala, mas eu gostaria de dizer que esse marco, que, claro, precisa ser desenvolvido, acho que criou, pelo menos, alguma segurança jurídica para que se pudesse avançar, né, sem prejuízo de que o Congresso, quer dizer, o Ministério da Economia, o Congresso, elaborem estatutos que criem trilhos seguros, né, para que, de fato, nós possamos avançar nesse espírito de fortalecimento da federação, de encontro de recursos. Nós sabemos, né, Isabel, as dificuldades por que passa todos os poderes e todos os sistemas hoje nacionais e subnacionais, essa disputa sobre teto, precatório, a questão de busca de recursos, né, para a satisfação das várias demandas sociais, e me parece que isto foi uma bela contribuição, eu diria, menos do Supremo, mas dos agentes que provocaram o tribunal a deliberar sobre um tema tão importante. Aqui, encerrando, é sempre bom lembrar o professor Peter Hebel, na sua famosa obra, né, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, né, em que ele dizia que todos aqueles que vivem a realidade institucional e constitucional são seus legítimos intérpretes. Muitas vezes a gente saúda as decisões dos tribunais, mas acaba esquecendo os agentes provocadores, aqueles que de fato sentiram a necessidade e trouxeram a temática para uma deliberação que acho que estava madura. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Bom dia. Isabel, agora a palavra está contigo. Temos aí um cenário colocado pelo ministro, que foi muito gentil em não só rememorar o acórdão, alguns dos fundamentos de seu voto, de sua relatoria, e temos
a AGU com missões à época, que teve sua manifestação por lei nas ADPFs, na ADIM, e agora tem também uma missão, talvez outros colegas seus de instituição, fazendo também a defesa de atos do Executivo Federal e outras tantas matérias. Seria agora para nós também uma oportunidade enorme escutar. É uma oportunidade enorme escutar de você. Miriam, por favor, se você quiser também comentar alguma coisa do ministro antes de passar a palavra para a Isabel. Bom dia, doutora Isabel. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Como bem dizemos, Sérgio, temos um universo a ser discutido. Um ambiente novo, regulatório, um marco novo que exigirá, tenho certeza, de todos os atores, né? O Congresso Nacional, o Ministério, a AGU, enfim, todos os operadores, para que tenhamos, acima de tudo, um ambiente seguro, um ambiente que seja atrativo, um ambiente que consolide isso que nós pensamos, né? De uma nova fonte de arrecadação para estados, municípios, e, obviamente, sempre voltado para a melhor prestação de serviço público. Então, acho que tem tanta coisa a ser discutida, né, Sérgio? Eu vou deixar a doutora Isabel, mais uma vez, agradecendo pela sua disponibilidade de estar conosco. Bom dia, Sérgio, doutora Miriam, doutor Felipe, cumprimentar também a presidência da OAB, na pessoa da doutora Cristiane, o doutor Felipe Sena, todos que nos acompanham aí pelo vídeo. Eu desempenho a função de secretária-geral de contencioso da AGU e sou responsável pela equipe que atua na representação judicial dos 3 poderes da União junto ao Supremo Tribunal Federal, onde, de fato, os mais importantes temas da agenda nacional são apreciados e, na maioria deles, há a participação da AGU, em especial do advogado-geral, como aconteceu nas ADPFs das loterias. E participar desse evento, para mim, foi, sobretudo, uma oportunidade de reestudar o tema, de estudar todas as suas dimensões, de ver a riqueza desse assunto, que, sem dúvida, é um importante tema da agenda nacional. Eu gostaria de explicar um pouco no início sobre a atuação da AGU, no caso, abordando brevemente a função do advogado-geral no controle concentrado. Muitas vezes é uma função incompreendida e que eu nunca perco a oportunidade de explicar um pouquinho dessa tarefa do advogado-geral, na qual ele é assessorado por essa equipe que trabalha comigo na Secretaria-Geral de Contencioso. E, por força do texto constitucional, o advogado-geral ele desempenha um papel de curador da constitucionalidade das normas e ele deve promover a defesa da norma que é questionada na ação de controle concentrado. E essa foi a compreensão que justificou a posição adotada pela AGU em defesa do Decreto-Lei nº 204, de 67, nos autos dessas ADPFs, nesse papel tradicional de curador, de curadoria da constitucionalidade das leis. Essas manifestações da AGU foram produzidas nos anos de 2013, 2017, e tiveram por argumento central essa usurpação de competência privativa da União, que era uma visão, à época, compatível com a visão que se tinha na PGR, também na jurisprudência antiga do Supremo, e havia uma compreensão sobre esse assunto de longa data no âmbito da administração pública federal. Esse é apenas um pequeno parêntese sobre o papel do advogado-geral no controle concentrado para permitir uma contextualização um pouco do que foi a atuação da AGU no caso. E o julgamento dessas ADPFs, na esteira desse voto lapidar do relator, do ministro Gilmar, eu estive revisitando todo o acórdão, são vários votos que foram proferidos com uma riqueza de debate em torno do tema federativo, e é um marco na jurisprudência, sem dúvida, porque esse acórdão ele joga luzes sobre como a federação deve fazer a leitura desta repartição de competências proposta na Constituição. E, ao mesmo tempo, esse acórdão, esse julgamento nos permitiu ver a preocupação da Corte com a unidade do seu sistema de precedentes, porque a Corte preserva a jurisprudência que deu ensejo à súmula vinculante número 2, que não abordou o regime administrativo de exploração da atividade econômica por parte dos estados. A ministra Carmen Lúcia, no seu voto, ela recordou de uma fala histórica do ministro Campos Salles, segundo a qual a repartição de competências é o coração da federação. E o que a gente vê acompanhando o Supremo Tribunal Federal é que nos últimos anos
vem sido colocado uma lupa nessas ações de controle concentrado que debatem o tema da repartição de competências, e isso é muito importante para o equilíbrio e para a rigidez do arranjo federativo posto na Constituição. Na Advocacia Geral da União, nós entendemos que esse julgamento ele trouxe uma importante definição para que a administração pública da União e dos estados possam se guiar com segurança jurídica nos próximos passos. E isso porque a delimitação de competências na organização de um Estado federal é imprescindível para a própria existência do federalismo. O julgamento também foi muito rico ao desbravar alguns aspectos do federalismo, em especial sobre a distinção entre a competência legislativa e a competência material administrativa, bem como sobre a competência residual dos estados. E essa competência residual, ela tem origem federalista norte-americana, com o objetivo de evitar a concentração de poder no órgão central, no ente central, tem sede na nossa Constituição no artigo 25, parágrafo 1º, e assegura no desenho federativo que os estados possam exercer competências que não lhes sejam vedadas. Agora, voltando para o artigo 22, que foi objeto das ADPFs, o artigo 22 traz o rol de competências privativas da União para legislar, e ele também se justifica pela necessidade de que seja conferido um tratamento uniforme de determinadas matérias em todo o território nacional, evitando conflitos normativos. É essa a razão pela qual cabe à União regulamentar a atividade de loteria e definir as modalidades lotéricas que são passíveis de exploração. Desse modo, assim como deixou claro o Supremo Tribunal Federal, não representa uma quebra de isonomia a competência legislativa que é atribuída à União e que tem por premissa o desempenho de um papel regulatório e fiscalizatório sobre a matéria, o que, obviamente, deve ser exercido em cooperação e em coordenação com os demais entes, que são responsáveis pela exploração do serviço correspondente. É interessante observar que esse julgamento também ele tem uma importante função preventiva, uma função orientadora para outras situações de normas pré-constitucionais que envolvam o desenho federativo. Por isso, eu considero esse acórdão uma importante referência para guiar a relação entre a União e os estados. Um outro aspecto que eu gostaria de rememorar envolve a sustentação oral. Ela foi feita pela Advocacia Geral da União, pelo Advogado-Geral da União, na época do julgamento, o professor José Levi Amaral, o qual nos recordou sobre a relação entre a competência para legislar, estatuída no inciso 20 do artigo 22, e aquela competência prevista no inciso 1, que diz respeito à matéria penal, tendo em vista que a especificação de uma modalidade lotérica pressupõe a necessária derrogação de um tipo específico da Lei de Contravenções Penais. E, a esse respeito, eu gostaria de relembrar também que o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, também um decreto-lei muito antigo, de 1941, prevê a conduta típica do jogo de azar e está sob exame no Supremo Tribunal Federal, também sob a ótica da sua recepção ou não pela Constituição de 88. É o tema 924 da repercussão geral, pendente de julgamento de mérito. Desse modo, deve-se compreender a competência legislativa da União também sob a perspectiva da matéria penal. Por esse motivo é que há necessidade de vinculação dos estados às modalidades de atividades lotéricas autorizadas na legislação federal, como foi fixado no acórdão do Supremo Tribunal Federal. E uma reflexão final que nós podemos fazer é que há muitos marcos legais pré-constitucionais em vigor, regendo atividades públicas do Estado, que vêm sendo paulatinamente examinados sob a ótica da sua recepção ou não pela Constituição. A Advocacia Geral da União, na sua função de assessoramento e consultoria jurídica ao Poder Executivo, tem um papel na releitura desses marcos, à luz da Constituição, e o Supremo Tribunal Federal, enquanto Tribunal da Federação, ele desempenha um papel essencial na calibragem do equilíbrio nas relações federativas, seja no controle concentrado, seja no difuso, seja por meio das ações cíveis originárias.
E, após o julgamento no tema das loterias, o debate em torno da atualização do marco regulatório merece ser feito, sem dúvida, como o ministro Gilmar bem referiu, tendo presente um diálogo entre os entes e também perante o Congresso, em respeito à decisão da Suprema Corte. E, nesse sentido, algumas preocupações nesse marco regulatório envolveriam, por exemplo, a uniformidade das regras do produto, uma administração transparente do serviço, o percentual de destinação social, com liberdade, por óbvio, dos entes públicos na definição das políticas públicas a serem contempladas. O ministro Gilmar, em seu voto, destaca as loterias como importantes meios de financiamento da Seguridade Social, também a proteção das pessoas vulneráveis mediante iniciativas de jogo responsável, a questão da publicidade, da dosagem da publicidade e também requisitos de controle e transparência, em especial mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Nesse sentido, a regulação ela é benéfica, porque ela confere segurança jurídica e permite, como o ministro Gilmar falou, um ambiente de concorrência saudável, em que todos os entes públicos e o mercado eles têm muito a ganhar. Já chegando ao fim, esses são os apontamentos breves que eu gostaria de fazer. Eu agradeço pela atenção de todos e retorno a palavra ao Sérgio. Obrigada. Isabel, temos muito aí, novamente, a agradecer da sua participação. Acho que você conseguiu também cobrir com muita habilidade alguns dos temas que nós agora nos debruçamos sob a ótica, acho que da competência administrativa material. Tem um pedaço dessa vamos dizer assim, de resultado desses acórdãos que encontram, que demandam maior esclarecimento dos nossos entes federados. Existem várias modalidades lotéricas que são estabelecidas em lei, autorizadas a funcionarem no Brasil, e algumas delas ainda estão pendentes dos seus contornos regulatórios. Citar um exemplo específico, talvez da modalidade mais moderna e mais recente que temos no Brasil, uma modalidade lotérica chamada aposta de cota fixa, que, em resumo, pelo mundo é conhecida como apostas esportivas, sports betting. Essa é uma modalidade que foi criada no Brasil em 2018, por um projeto de conversão de lei a partir de uma medida provisória, final do governo Temer, e a gente tem hoje uns números assim bastante interessantes e impressionantes. Esse mercado ele cresce com alta velocidade no Brasil. Hoje, clubes de futebol e várias modalidades, mas os clubes de futebol, um dos nossos principais esportes do país, acho que 19 ou 20 dos 20, ou talvez os 20 clubes da primeira divisão brasileira já são hoje patrocinados por empresas de apostas esportivas que exploram essa modalidade de aposta de cota fixa e o fazem normalmente, ou pelo menos mais frequentemente, a partir de operações estrangeiras. Olha aqui, tem alguém que está comentando, o Hamilton, são 19 dos 20 da Série A. Só falta o Cuiabá. Ainda não tem, ele está dizendo aqui, só o Cuiabá na primeira divisão, que ainda não é patrocinado por alguma casa, por alguma empresa de apostas esportivas. A maior parte dessas empresas operam hoje a partir do exterior, operam hoje, não temos qualquer dificuldade de acessá-las em ambiente online, o fazem com arranjos internacionais, mas o fazem também com um pedaço bastante concreto em território nacional. A publicidade é ostensiva, e o fazem com esses patrocínios, o fazem em sites com língua portuguesa destinado a público brasileiro, o fazem com meios de pagamento nacionais. E, então, a gente ainda não tem um desenho claro
de quais são essas regras que você citou, Isabel, de uniformidade do produto, percentual de destinação social, jogo responsável, controle e transparência, publicidade. Cada um está fazendo de um jeito. Fazem isso tomando como referências os reguladores estrangeiros de alguns países, onde, por exemplo, em alguns casos eles têm licenças, são licenças baseadas em Curaçao, em Malta, no Reino Unido, em outros ambientes. Muitas das vezes seguem as regras desses reguladores estrangeiros, mas, por enquanto, de Brasil mesmo, nós temos pouco detalhamento dessa regulação. E esse é um cenário que a gente precisa enfrentar urgentemente, porque a gente tem uma matéria, a gente espera que o Ministério da Economia, esse regramento venha em algum momento, talvez por meio de decreto, possivelmente por meio de decreto, mas isso não tem intimidado os estados de, nas suas leis, criarem, dizerem que vão explorar essas modalidades, e nessas licitações, por exemplo, que estão colocadas ali para o DF e para o Maranhão, cita-se que haverá exploração de apostas esportivas, mas não há o desenho desse regimento administrativo material. Então a gente vive hoje um ambiente factual existe a modalidade, há patrocínio, tudo está acontecendo. Nós não temos ainda um regramento federal. Há uma sinalização dos estados que também explorarão essas modalidades e não há outro caminho senão esperar esse desenho. Isso é, de fato, urgente. Uma das expectativas de mercado, esse é um desenho que foi colocado no PPI, no Programa de Parcerias e Investimento do Governo Federal. Há uma sinalização de contratação de consultorias por internet do BNDES, mas isso a gente já está esperando, já tem bastante tempo. A gente está ali, essa lei deu um prazo de 4 anos para a sua regulamentação, e mercado, e acho que o governo também tem essa preocupação, e o que vai acontecer se não houver a sua regulamentação? Uma dúvida eu não tenho, que o mercado vai acontecer, porque já está acontecendo. A publicidade é ostensiva e o mercado está sendo explorado. Mas isso é apenas um comentário para ilustrar esse desafio e essa importância do que o ministro citou ali agora, que a atividade jurisdicional não vem só da Suprema Corte, vem de quem está aqui operando, de quem está... dos clubes estão lá fazendo recebendo sua receita nova. Enfim, temos um universo todo muito, muito grande pela frente. E se você quiser fazer um comentário também, que eu sei que é cheio de analogias e experiências em outros tantos setores. Essa parte territorial é um outro desafio enorme. Se só um estado, a exploração está distrita àquele território, se pode explorar isso em outros espaços. Sérgio, realmente são muitas indagações, nós mencionamos o ambiente regulatório em outros setores, telecomunicações, energia elétrica, enfim, tantos outros que nos deparamos com tantas discussões e tanto contencioso. É um momento muito especial para a regulamentação dos jogos no Brasil. Como você bem disse, são tantas perguntas, mas eu volto a palavra para a doutora Isabel, porque eu sei da limitação do tempo e agradeço a participação. Bem, de fato, muitas das dúvidas são minhas também. Como eu expliquei, a AGU é muito grande, existem várias funções sendo desempenhadas, mas eu concordo que a regulação, né, uma regulação que possa uniformizar nacionalmente regras de jogo em benefício de uma concorrência saudável é algo que urge, né? E não se consegue controlar o tempo. O mercado vai impor suas próprias regras. Os estados eles são importantes laboratórios de iniciativas. Eu não tenho dúvidas que das soluções que venham a ser dadas durante esse tempo pelos estados, nós possamos retirar excelentes experiências para auxiliar no modelo regulatório
em nível nacional. Agora, é um modelo que tem que vir pelo instrumento, né, pelo instrumento legislativo que confira muita segurança jurídica. Nós temos um cenário de elevada judicialização nacional e não é desejo de nós, nem de ninguém, que a gente tenha, no caso, uma segunda onda de judicialização em torno da matéria. Em relação à tecnologia, os limites territoriais, de fato, é muito difícil, né? Num país de dimensões continentais, com a internet, como assegurar essa questão da limitação territorial. Eu realmente não tenho respostas prontas. Eu sei do empenho da SECAP. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco antes desse evento com o Dr. Gustavo Guimarães, que é um profissional brilhante, com o qual eu já havia conversado, já tinha tratado outros assuntos antes, uma outra função que ele desempenhava no Ministério da Economia. Então, eu acho que, inclusive, esse evento é um laboratório muito importante para a SECAP ver todas as questões que vêm surgindo. Eu listei alguns pontos, né, do que seria benéfico em termos de regulação, mas eu imagino que o rol seja muito maior do que esse. Mas, de fato, o desafio de se escolher um instrumento jurídico para veicular a regulação é algo muito sério para que nós evitemos aí uma segunda onda de judicialização e para que nós possamos ter um ambiente de estabilidade, né, em termos de regras a serem exploradas. Obrigado, Isabel. Eu vou apenas citar aqui, eu acho que você já antecipou, já passou um pedaço das respostas, mas para citar situações concretas aqui. Um membro da comissão, o colega Rafael Marcondes, que é chefe de área jurídica de uma empresa de fantasy sports do Rio do Pitaco, cita aqui, né, faz a pergunta, mas acho que você já respondeu, mas eu quero fazer a referência a ele. Ele pergunta como que você avalia o fato de muitos estados e municípios estarem antecipando a regulamentação federal, quais seriam as consequências diante de inconsistências da legislação federal e quais seriam consequências disso. Me arrisco aqui, você já citou pelo menos uma potencialidade que ninguém quer. Isso pode acontecer, de fato, uma onda de judicialização, acho que com os seus comentários. Mas ele está perguntando aqui qual seria a sua impressão. Uma outra que ele faz sobre o marco regulatório dos jogos, se ele deveria tratar de apostas de cota fixa ou não, se deveria ser apenas objeto de regulamentação. Mas você também fez os seus comentários, Isabel, de que a AGU é muito grande, cada área especializada. Mas eu estou citando aqui os comentários do Rafael para ilustrar que os seus comentários que já foram feitos são realmente dúvidas de quem está e interesse de quem está nesse mercado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui fazendo algum comentário. Temos mais colegas aqui, o André citando que essas questões de territorialidade, as questões relacionadas à internet têm repercussão grande, impactam o dimensionamento do nosso mercado, né? Porque a gente citou lá atrás que há desses processos vamos dizer, sejam de estatização, privatização, toda essa relação com o privado, é comum que se faça um dimensionamento econômico-financeiro para saber qual é o valor, por exemplo, daquilo DF, que é uma concessão, da outorga que será objeto de concorrência. Agora, existe uma projeção. Fala-se que você tem um concorrente que, ao longo de 20 anos, projeta-se a receita dele ao longo dos anos. E ele comenta que, já que há tantos desses portais na internet operando do exterior e não há bloqueios, ou há uma dificuldade enorme de impedi-los de oferecer o serviço, por exemplo, ao cidadão no território do Distrito Federal, como é que a gente tem condições de acreditar ou nos assentarmos nas projeções financeiras que são feitas num procedimento dessa natureza, né? Sérgio, até veio agora a lembrança que o setor de jogos ele é muito peculiar. Porque, por exemplo, quando nós lidamos na época com telecomunicações e com energia elétrica, nós tínhamos, na verdade, já uma infraestrutura montada. Então, teria uma precificação daquela estrutura que estava, para eventuais concessões, aquilo já se levaria em conta. Mas o mercado de jogos, não, porque praticamente nós vamos iniciar muito a internet, o mundo eletrônico.
os jogos eletrônicos. Então, acho que isso se torna ainda mais peculiar, doutora Isabel. Quando eu falo peculiar, no sentido de se criar ambientes regulatórios que tenham segurança jurídica, para que essa segurança jurídica, como a senhora bem disse, evite a judicialização e fiquemos aí mais tantos e tantos anos discutindo as questões jurídicas, que eu acho que é o que o setor também hoje não quer. E sem dúvida, a solução para um desafio tecnológico, a gente vai precisar de soluções tecnológicas, né, para lidar com esse desafio da impossibilidade de controlar a internet. Por isso que eu acredito realmente em uma solução regulatória que possa se valer de diferentes vozes, né? Dos entes públicos, da academia, da Comissão de Jogos, do Ministério da Economia, do Congresso, até indo um pouco para a pergunta que foi feita, os estados, né, eles têm autonomia para dispor, né, para regulamentar. Eu imagino que eles, até por uma questão de receita, eles não tenham condições de aguardar um marco federal. Eu não tenho dúvida que um marco federal que venha a tramitar, por exemplo, no Congresso Nacional, vai ter algum tempo de debate, e esse assunto urge, né? Então, eu acho que são muitas questões. A questão tecnológica, então, atual, eu nem ousaria aí me posicionar, mas eu acredito que mecanismos, né, podem ser construídos para, de alguma forma, mitigar essas práticas irregulares no mercado nacional. Mas, para isso, é claro, a gente precisa de um marco regulatório seguro, né, com segurança jurídica, com risco menor de judicialização, nos valendo, né, dos marcos normativos também já existentes, né? É claro que seria ideal um grande marco federal tramitando no Congresso, tratando de tudo, mas todos conhecemos o tempo de tramitação e a complexidade. E é aquilo que a gente falou, o mercado não espera, né? O mercado vai se resolver e todos vão querer participar dessa exploração que foi assegurada pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Isabel. Eu estou tentando acompanhar as perguntas aqui. Tem algumas muito longas e algumas que esbarram em alguns nos comentários que você já fez. Mas um ponto aqui que um colega, o Pedro Cortes, que é português, mas mora em Macau, está lá virando madrugada acompanhando a sua palestra. Ele lembra aqui que existem soluções tecnológicas vamos dizer, chama de geofencing, né? Fazer um cercado geográfico online para restringir por meio dos provedores de conexão ou serviços de internet o espaço geográfico em que um serviço é prestado e por aí vai. Isso é muito frequente nos Estados Unidos, que assim como nós, a Federação Americana tem legislação bastante clara em relação aos limites territoriais dos estados. Então, é comum que estado existam empresas, operadores licenciados e adstritos ao espaço territorial daquele estado, e eles não podem oferecer serviços ao estado B, ao consumidor do estado B. E isso é feito por intermédio de soluções tecnológicas. Agora, isso tudo vem em lei, né? É mais um objeto de regulação, é um desafio tecnológico, claro, pode sempre dizer que há formas de dar uma volta nessas soluções, mas, enfim, é uma possibilidade que foi adotada em outros casos, né? Há essa limitação geográfica a partir de soluções tecnológicas. Eu vou citar aqui mais um, Isabel, não quero tomar talvez muito mais do seu tempo, não sei como é que você está aí, mas para descrever uma situação que foi recorrente, que está recorrente aqui no nosso chat, em relação à percepção da AGU, ou pelo menos da Isabel, em relação a possibilidade de municípios explorarem o serviço público de loterias. Ou seja, a gente já tem a União, temos aqui agora, de modo muito claro e categórico do acórdão
que os estados também têm essa possibilidade. Há, em alguns votos, salvo engano, do ministro Alexandre de Moraes, uma referência mais clara à possibilidade de municípios também operarem, e a gente já está vendo aí brotarem algumas iniciativas. Você tem alguma opinião em relação a essa possibilidade de os municípios explorarem? Eu vou falar um pouco assim como estudiosa, né, jurista, né, eu ontem fui procurar até no acórdão as referências. De fato, a gente encontra um obter dictum em alguns votos do ministro Gilmar, do ministro Alexandre, em relação à questão dos municípios, né? Isso não está no dispositivo, isso não está na tese. Eu fiquei com alguma dúvida, porque a construção do raciocínio do acórdão se volta muito à competência residual dos estados, né? E assim se desenvolve o acórdão para permitir a exploração por parte dos estados, mas há referências, sem dúvida, relevantes à questão dos municípios em 2 votos, eu vi mesmo, o ministro Gilmar, ministro Alexandre. Em relação à questão dos municípios, aí eu acho que, caso se entenda que foi autorizada, aí o desafio regulatório é ainda maior, porque nós vamos ter que regrar um mercado que se torna muito grande e previsão de consórcios e a própria modelagem econômica, eu imagino que seja complexa. Mas, à primeira vista, né, o acórdão realmente ele trata especificamente no dispositivo dos estados, mas tem o obter dictum, sem dúvida. Em relação aos municípios, isso é um campo a se desbravar, inclusive aí num ambiente legislativo, num ambiente de tratamento normativo da regulação. Isabel, muito obrigado por mais esse comentário e esse detalhamento, o seu empenho em revisitar essa matéria e pesquisar cada voto. Isso é realmente a gente acabou de passar um dever de casa e eu agradeço muitíssimo. Foi ótimo, viu? Gostou? Foi ótimo, o estudo foi muito bom e é muito rico. E é interessante observar, a gente lê o acórdão uma vez, lê a segunda, falou assim, os municípios estão aqui, vamos lá, vamos ver, vamos entender, né? E agora é aquela questão, é um obter dictum, né? A tese não contempla os municípios, né? O dispositivo. É um excelente caso de discussão de federalismo, né? A gente tem uma matéria e todo o histórico dele é muito curioso, porque esse debate não vem dessas ADPFs e dessa ADI especificamente. Tem um monte de ações anteriores, existe súmula. A gente está falando de um decreto de 60, 70 67. anos. 67 foi a alteração, mas ele é, salvo melhores juízes, de 44. Então, o decreto que criou a Loteria Federal é de 44 e foi alterado em 67. Então, a gente tem aí uma legislação muito antiga. Por isso, como disse o Sérgio, eu fiz muito paralelo quando eu estava no julgamento, quando eu assisti o julgamento, por conta de SES e SENAI. SENAI foi criado em 1942 e SES em 1946 por decreto também do Executivo à época do presidente Getúlio Vargas. E isso me atraiu muito para a discussão do plenário Supremo. E o curioso é como 54 anos depois nós temos uma alteração da jurisprudência do Supremo e com efeitos que eu até estava comentando com o Sérgio, fazendo um paralelo, nós teremos, né, uma guerra fiscal, obviamente não estamos tratando aqui de tributos, mas teremos uma guerra entre União, Estados e municípios, por uma briga por um mercado, né, por vantagens, condições atrativas para quem queiram fazer os investimentos e queiram, acima de tudo, gerar empregos. Como eu disse, ultimamente... Eu gravei, Isabel, eu até destaquei na leitura do acordo ontem, porque fiquei muito... Mas você tem razão, são marcos normativos muito antigos, né? Eu fui fazer uma linha do tempo, a gente está tratando de práticas, né? De serviços que são prestados, né? E tratados na lei, sem alterações normativas mais recentes, né? Sem dúvida, é um marco que merece aí ser revisitado com muito cuidado. E o que eu até citei isso, nos últimos anos, a gente vem observando uma preocupação do Supremo em revisitar esses marcos antigos, à luz da Constituição, à luz da repartição de competências e também como uma forma de assegurar receita para os entes públicos, para os estados e para os municípios. Esse é um aspecto
bastante interessante do voto do relator, acho que foi citado em outros votos também, em que há um salto de, vamos dizer, matéria constitucional estrito sensu para falar em justeza da distribuição dessas arrecadações. É quase um cenário de falar assim, olha, mas esse Estado pode, por que o meu Estado não pode? Olhando ali para a situação de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará, que tem essas loterias hoje, havia uma discussão quase que de equidade, né? De isonomia, né, entre os estados, né? Pasmem, olha, a primeira legislação que consolidou o regime jurídico das loterias nacionais é o Decreto 21.143, de 10 de março de 1932. Então, regido sob a égide da Constituição de 1936, anterior ainda, né? Ainda antes de 37, seria qual, Sérgio? 1889, a Constituição Republicana. Talvez poucas decisões do Supremo tenham criado uma harmonização teológica sistêmica tão impressionante como o julgamento das duas ADPFs e da ADIM. E é interessante como eles mantiveram a rigidez da jurisprudência anterior e fizeram uma releitura da súmula vinculante. Né? Quer dizer, deixaram rígido, mas sofisticaram um pouco a interpretação da súmula vinculante 2 para permitir a preservação da competência legislativa da União e, ao mesmo tempo, permitir a exploração pelos estados. Bem dito, Isabel. O presidente Luiz Fux exatamente fez essa leitura que você nos disse agora. Manter-se a súmula número 2, mas com uma interpretação que permite esse ambiente econômico novo. Perfeito. E o ministro Fux faz uma leitura à luz também da análise econômica do direito, que ele sempre que pode, ele leva, né, essa visão econômica também, principalmente na questão de assegurar mais receita para os entes públicos. Isabel, eu vou pegar aqui algumas das últimas perguntas e condensá-las, aí você faça o comentário que entender mais até onde você consegue ir. O Roberto Brasil, um advogado do Sul, é um dos maiores especialistas do Brasil sobre matéria de loteria, participou ativamente em vários momentos dessas ADPFs. Ele está comentando aqui, relembrando, Miriam, está lá, legislação que trata da convivência das loterias estaduais e da União, data de 1894. Então, a gente está realmente indo lá atrás. Ele comenta que não há, ao ver dele, hipótese de que contemple os municípios como referida competência, dito opter dictum torna dispensável tal manifestação, não há também no acordo tal gancho para os municípios. Isso é uma percepção do Roberto Brasil. Agora, de outros colegas aqui também, o Hamilton, que é um executivo de uma empresa que também bastante consolidada no Brasil, que operou aí principalmente na loteria do Rio de Janeiro, ele comenta que há uma previsão de regulamentação vindoura das apostas esportivas para breve, aí já foi falado algum prazo de até o fim do ano, né? Não sei se isso vai se concretizar. E o Cláudio Tim, advogado aqui do Tosini Freire, ele fica aqui em Brasília também, ele faz uma pergunta, aí, Isabel, se você puder, ele pergunta de modo mais objetivo se há uma informação do Ministério da Economia, PGFN, AGU, tratando de disposição, de proposição de regulamentação coordenada entre loterias federais e estaduais. Vocês têm conhecimento de algum grupo de trabalho, alguma coisa desse tipo, Isabel? Começando por essa pergunta, eu sei que existe a preocupação, existem estudos sendo feitos. Eu não sei dizer se há um grupo de trabalho, mas acho que seria bem útil se houvesse, né? Mas eu sei que existe a preocupação sobre o tema, já tem primeiros alinhamentos de ideias já, de redação por parte da SECAP, mas eu acredito que seja, de fato, melhor que a SECAP venha um dia a explanar aqui nesse ambiente muito, muito útil sobre isso.
Em relação à questão do obter dictum, eu concordo, né? Eu realmente concordo. Eu acho que o Acorda não traz uma argumentação que contemple os municípios, e tem até uma referência no voto do ministro Gilmar, que ele recorda que o Decreto-Lei 6.259, de 1944, que previa a exploração pelos estados, não foi revogado, e dá até a sensação de que ele estaria sendo repristinado, né? Um pouco. Então, eu concordo com essa visão. Eu acho que o foco do acordo deve ser lido mesmo em função do debate que foi posto ali, que diz respeito aos estados. Eu acho que foi isso, Sérgio. Faltou alguma coisa? Não, acho que você cobriu e foi categórica aí na sua opinião. Isso era algo que tem muita gente formando suas opiniões sobre isso. Existem realmente muitos que entendem que municípios não foram contemplados, não estão contemplados nesse acórdão. Como a gente vê, também há leituras diferentes, como casos concretos hoje já de leis sancionadas em pelo menos 2 municípios, não sei se há mais, Guarulhos e Colatina. O Hamilton está me corrigindo aqui, que eu falei uma expectativa de fim de 2021 para a regulamentação de apostas esportivas. Ele está falando, não, fim de 2022, 15 meses, que vai dar na bucha no prazo que é colocado por lei para a regulamentação, 2 anos mais 2 anos. Então, ali um cenário próximo. E isso vem, né? Acho que a maior parte aqui dos membros de comissão, e quem não é membro, mas está aqui também acompanhando conosco, boa parte tem a informação de que, como eu já citei, há uma expectativa de que haja a contratação de consultorias e por intermédio do BNDES, dentro da carteira do PPI, para todo esse estudo e dimensionamento de mercado brasileiro sobre apostas esportivas. O Roberto Brasil está te agradecendo, Isabel, e parabenizando aqui também a OAB. Eu não vejo mais nenhuma pergunta por aqui. Se eu tiver deixado passar alguma, Miriam, Felipe, Bárbara, não sei se ela ainda está aqui conosco. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu só tenho a agradecer, Isabel, a sua disponibilidade, a satisfação enorme de ter recebido você aqui hoje na data exata de 1 ano desses julgamentos. O ministro Gilmar também foi extremamente gentil de encontrar tempo na sua agenda para nos prestigiar. E eu tenho a dizer que o Antônio Nunes aqui, olha, isso aqui também é mais uma participação muito importante nossa. O Antônio Nunes é o presidente da Maranhão Parcerias, que está aqui parabenizando a comissão, a AGU, o ministro Gilmar, porque o Antônio tem essa missão incumbida pelo governador Flávio Dino de estruturar a loteria no estado do Maranhão. Então, ele já tem conduzido esse processo aí ao longo do ano com muita habilidade, com muita transparência. Nós participamos, muitos dos membros aqui acompanhamos desde lá do momento quando o primeiro edital saiu, a chamada de PNI, temos colegas de comissão que fizeram parte dos estudos, já publicaram, então, um pedaço da formatação que eles entendem da loteria do Maranhão, e desejo, então, muito sucesso aí ao presidente da MAPA. Isabel, é isso, essa é uma comissão, como eu disse, a gente é aqui da OAB-DF, mas foi o lugar que a gente encontrou. Como não tinha acordo dizendo que o DF não podia convidar os outros estados, a gente está recebendo gente do Brasil inteiro, e como temos aqui o Antônio Novo, também português em Macau, Pedro Cortes é de Macau, temos brasileiros expatriados aí, trabalhando em empresas, advocacia pelo mundo, que compõem essa comissão. Então, eu agradeço realmente a participação da AGU, do STF, de todos, nesse seminário. Obrigado, Isabel. Obrigada a todos. Eu queria também agradecer, né, em especial ao Sérgio, doutora Miriam, doutor Felipe, doutora Bárbara, a OAB-DF pela oportunidade. Agradecer também os advogados que fizeram as perguntas. Busquei aí o máximo de informações que eu pudesse dar e com segurança para todos. E a AGU está à disposição sempre para colaborar.
Obrigada. Obrigado. A última mensagem que chegou aqui é de alguém também muito importante, o Valdir Eustáquio, que é o subsecretário de Loterias, Energia e, enfim, é o nosso líder da matéria no Ministério da Economia, é uma pessoa extremamente habilidosa, conhece isso há muito tempo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele um pedacinho em vidas passadas pelo lado de presidência, com o Ministério da Fazenda, Planejamento. Valdir domina essa matéria há muitos anos. E eu espero, né, já conversei com ele, acho que se tudo der certo, o próximo evento, a gente tem a SECAP aqui para a gente fazer perguntas bem diretas para ele, para os seus colegas lá também, o Altair, o Itamar, o secretário Gustavo. Espero que a gente consiga concretizar isso aí em breve. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Bom dia, doutora. Abraço a todos. Abraço a todos. Bom dia. Um abraço, obrigada. Tchau.